microempreendedor individual, a EIRELI, e também tem outra que é o contribuinte individual, né? E essa questão da cooperativa, que foi essa primeira pergunta, achei uma pergunta bastante interessante. A cooperativa, na verdade, ela tem uma modelagem diferente de composição das outras empresas, né? E até porque ela não é empresa. O que confunde muito é a questão do registro da cooperativa. Então, se nós pegarmos aí o artigo 1094 da Lei 10.406 de 2002, nós veremos que a cooperativa, ela não, a composição da cooperativa não existe hierarquia, não existe um chefe, um presidente, uma pessoa que centralize, né, das quais sejam concentradas as atividades da cooperativa. A cooperativa, ela é composta por pessoas no mesmo nível de paridade. Então, a cooperativa também não tem a questão do lucro, não visa o lucro, né? O lucro, na verdade, são sobras, né, que deverão, em princípio, serem aplicadas na própria cooperativa. Então, veja que a cooperativa, lá do artigo 1094 e seguintes da Lei 10.406 de 2002, seja a cooperativa normal, cooperativa da Lei 5.674, a Lei 5.674, a lei que regula as cooperativas, né, lá no artigo 20, por exemplo, ela nos traz que a necessidade de que essa sociedade seja composta por, no mínimo, 20 pessoas. Temos também a outra cooperativa, que é a cooperativa de prestação de serviço, que precisa também, no artigo 6º da Lei 12.690, também a necessidade de 7 pessoas, né? Confunde-se muito com o serviço terceirizado, né? Lá da Lei 6.019, foi modificada aí, a Lei 6.019 é a lei que regula o serviço terceirizado. Então, veja que nós temos aí para quem não está assim dentro do assunto, podem parecer empresas iguais, né? Terceirizada é a possibilidade de uma pessoa jurídica contratar outra pessoa jurídica que vai ter os seus empregados nos termos do artigo 3º da CLT, né? Então, a questão da cooperativa, que foi modificada recentemente pela Lei 13.429, que alterou alguns dispositivos da Lei 6.019, é uma forma de prestação de serviço, e aí é regulado pelo artigo 594 da Lei 10.406 de 2002, e a terceirização pode acontecer com qualquer tipo de empresa, né? Uma empresa, uma pessoa jurídica, contrata outra pessoa jurídica, até porque não existe empregado, pessoa jurídica, né? O empregado, que é uma forma, uma espécie do gênero trabalhador, ele tem que ser pessoa física, né? O que prescreve o artigo 3º da CLT. Pessoa física, não eventualidade, pessoalidade, remuneração e subordinação, são as 5 características do empregado, que é uma das espécies do gênero trabalhador. Então, acontece na terceirização que uma empresa contrata outra empresa, essa empresa contratada, né, e aí nós temos a responsabilidade, lá no artigo 5º da Lei 13.429, nós temos essa responsabilidade do contratante em relação aos empregados, mas não existe vínculo entre a empresa contratante e os empregados, porque no meio tem a empresa contratada, que é a empresa terceirizada. Então, a cooperativa é mais ou menos a mesma coisa. Por que as pessoas confundem a cooperativa? A cooperativa não visa lucro, a cooperativa ela tem sobras, daí as sobras poderão ser, tanto como prescreve a Lei 5.674, quanto a Lei 12.690, aplicados na própria cooperativa. Agora, o registro da cooperativa, a forma dela atingir, obter a personalidade jurídica dentro do que prescreve o artigo 985 da Lei 10.406 de 2002, aí é que confunde, porque a cooperativa, ela é a única sociedade simples, né, a única atividade organizada, né, não estou falando aqui em atividade econômica organizada, atividade organizada, ela é registrada na junta comercial também, né? Então, veja que nós temos aí, conforme prevê o artigo 32 da Lei 8.934 de 94, Lei 8.934 de 94,
lá no artigo 32 traz aí a forma de registro das empresas e da cooperativa. Então, cuidado com esse E aí, nos concursos, aí nas provas que virão, porque este E é muito importante. A cooperativa ela é registrada na junta comercial, né? Está no artigo 32 da Lei 8.934 de 94, mas ela não é uma sociedade, não é uma atividade econômica organizada. Ela não é uma sociedade empresária. Ela não é uma sociedade empresária na medida em que ela é uma atividade organizada, mas ela não é uma atividade empresária, portanto, não visa lucro. Se não visa lucro, é o patinho feio lá do artigo 32 da Lei 8.934 de 94. Então, essa aí, esse teor da primeira pergunta é exatamente nesse sentido, né? Por que a cooperativa é confundida com atividade empresarial? Em função de que o registro do seu ato constitutivo, né, está lá no artigo, registrado no artigo, na junta comercial, nos termos do artigo 32 da Lei 8.934. Então, vejo que é uma certa confusão em função disso, mas a cooperativa não é uma sociedade empresária, ela não visa lucro, ela apenas visa sobra, e quando acontece da sobra, né, aí a sobra é revertida para a própria cooperativa, como está no artigo 1094 da Lei 10.406 de 2002. A outra pergunta é o seguinte: existe diferença entre microempreendedor individual e a EIRELI, empresária individual de responsabilidade limitada, previsto lá no artigo 980-A da Lei 10.406 de 2002, na verdade, começa no artigo 44, inciso 6º, da Lei 10.406 de 2002. Muito bem. Então, o microempresário, o empresário individual, o contribuinte individual, não o contribuinte individual, mas o microempresário e o empresário individual, a característica deles é que eles são empresas, diferentemente da cooperativa, eles exercem uma atividade econômica organizada. Então, lá no artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, nós temos a definição do que é empresário ou empresária, né? É toda pessoa física ou jurídica que exerce atividade econômica organizada para fins de produção e circulação de bens e serviços. Bens e serviços, como eu falei, né, o contrato de prestação de serviço lá do artigo 594 do Código Civil, e bens e o contrato de compra e venda lá do artigo 481 da Lei 10.406 de 2002. Então, veja, quando fala em produtos, está falando em vendas de produtos, sejam bens, venda de bens móveis, lá do artigo 92, ou venda de bens imóveis, do artigo 79 da Lei 10.402 de 2002, né? Então, nós temos aí a compra e venda de produtos, e temos a prestação de serviço, nos termos do artigo 592 do Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002. Então, veja que quem exerce atividade econômica organizada para essas duas atividades, atividade de prestação de serviço ou de compra e venda de produtos, né, é o chamado empresário quando ele visa lucro, né? Então, qual é a diferença do empresário para o não empresário? Empresário é aquela atividade que se exerce buscando lucro, né? E a atividade que não se busca lucro é uma atividade simples, né? Então, nós temos aí a sociedade simples, várias pessoas que trabalham, exercem alguma atividade, mas o objetivo final não é o lucro. Enquanto que a atividade econômica organizada quer dizer isso, atividade pode ser comércio, pode ser prestação de serviço, pode ser indústria, né? Mas atividade econômica porque visa lucro. Então, empresário é sinônimo de lucro, empresário é sinônimo de lucro, né? Por exemplo, uma sociedade anônima da Lei 6.404 de 76, lá do artigo 1088 também, do 1089, da Lei 10.406 de 2002, a sociedade anônima, ela só é criada para ter lucro. Toda sociedade empresária é criada para ter lucro. Se não tiver lucro, não atinge o objetivo da criação da sociedade empresária. Então, empresária quer dizer, a atividade empresária,
é exatamente atividade econômica, o exercício dessa atividade em função de buscar o lucro. Então, empresária, sinônimo de lucro. E organizada por quê? Porque nós temos 4 fatores de produção, né? Toda empresa tem 4 fatores de produção, aí é o papel dos administradores, né? Nós temos aí o capital, a mão de obra, os insumos, né, para produzir, e a tecnologia. Dependendo do tipo empresarial, né, precisa mais de capital, menos de mão de obra, tem outros que precisam mais de insumos, menos de tecnologia, tem empresas que precisam de muita tecnologia e pouco capital. Então, dependendo dessa porcentagem, desses 4 fatores de produção, é que vai determinar o tipo de empresa. O tipo de empresa, né, e a empresa, logicamente, é sinônimo de lucro, né, ela só é criada para buscar lucro, né. Então, veja que a atividade econômica organizada, contido lá no artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, é exatamente isso, qualquer tipo de atividade, pode ser extrativista, né, extrativista pesca, né, pode ser caça, né, desde que tenha o objetivo de buscar o lucro, né, verdade? O objetivo é buscar o lucro, né? Nós temos, por exemplo, na Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais, que a caça é permitida, mas não para lucro, é permitida para a própria sobrevivência, nos termos do artigo 37 da Lei 9.605 de 98. Então, veja que aí nós temos uma atividade que não é econômica. Então, a atividade de caça de extrativista não econômica, ela é até permitida pelo artigo 37 da Lei 9.605. Então, agora, a atividade econômica, aquela que busca o lucro, essa é totalmente vedada e é um crime, né? É um crime, então, está lá na Lei 9.605. Então, veja que essa atividade econômica organizada prevista no artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, exatamente uma atividade que busca o lucro, né? Diferentemente numa sociedade simples, né, que é uma sociedade que existe, pessoas se juntam, mas não, o objetivo não é o lucro, né? Embora seja organizada, exista também os 4 fatores de produção, né? Capital, mão de obra, insumos e tecnologia, e aí, mas o objetivo não é lucro, então não é uma atividade empresária. Não sendo uma atividade empresária, é uma sociedade que busca fins benevolentes, sociedades aí sem fins lucrativos, etc, etc, como nós temos aí, né? Muito bem, então essa é a questão da empresária. Como é que uma empresa se torna uma empresa? Quando é que ela nasce? Quando o seu ato constitutivo é registrado na junta comercial, nos termos do artigo 32 da Lei 8.934 de 94, não é verdade? Então, temos aí a empresa, quando o seu ato constitutivo, se for uma sociedade anônima, por exemplo, lá do artigo 1088 da Lei 10.406 de 2002, então será um estatuto social, né? Se for uma sociedade limitada, aí nós teremos o contrato social nos moldes do artigo 997 da Lei 10.406, artigo 997 da Lei 10.406 de 2002, nos traz o contrato social. E ambos, dependendo do tipo empresarial, né, serão registrados na junta comercial, como eu já falei, nos termos do artigo 32 da Lei 8.934 de 94. E aí vão adquirir a personalidade jurídica. A personalidade jurídica é poder andar com as próprias pernas, fazer os seus negócios, né? Então, ela vira, na verdade, ela se separa do patrimônio dos sócios. Nós temos vários sócios, né? Várias pessoas que compõem uma sociedade, e todos eles têm os seus patrimônios, né? Então, a sociedade anônima, quando a sociedade é empresária, ou mesmo a sociedade simples, que não é registrada na junta comercial, mas é registrada nos termos do artigo 114 da Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos, né? A Lei 6.015 de 73, lá no artigo 114, nós temos como é feito o registro das sociedades que não têm fins lucrativos.